Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Bernardo Leão e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o mínimo que você precisa saber para entender e compreender o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Se você nunca leu o livro de Apocalipse ou já leu, mas gostaria de entender mais acerca talvez do livro mais misterioso da Bíblia, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza de que ao final desse vídeo você será capaz de compreender e entender o livro de Apocalipse com muito mais clareza. Então, não deixe de assistir até o final, pois eu tenho uma surpresinha para você ao final desse vídeo, certo? Então, para a gente iniciar o vídeo de hoje, eu o dividi em 11 partes, perfeito? Primeira parte, nós falaremos sobre a autoria do livro de Apocalipse. Segunda parte, nós falaremos sobre a data em que o livro foi escrito. Terceira parte, falaremos sobre o contexto social e o propósito do livro, em que contexto ele foi escrito, qual era o propósito na escritura desse livro. Quarto ponto, ou quarta parte, qual é o gênero literário do livro de Apocalipse. Quinta parte, a simbologia do livro, como nós podemos interpretar o livro de Apocalipse. Sexta parte, nós falaremos, na verdade, também sobre os métodos de interpretação do livro de Apocalipse. E as quatro últimas partes são a canonicidade do livro, ou seja, quando o livro de Apocalipse passou a integrar, a fazer parte do cânon sagrado da Bíblia. A língua e a gramática, quais foram as línguas, ou melhor, qual foi a língua em que o livro de Apocalipse foi escrito, por que isso foi importante? Qual é a relação do livro de Apocalipse com o Antigo Testamento? E, por fim, qual é a estrutura do livro, que nós podemos, se nós pudéssemos dividir o livro, estruturar o livro de Apocalipse, como se daria essa estrutura? E, por fim, qual é a teologia do livro de Apocalipse? Ou seja, qual é o conteúdo? O que o livro de Apocalipse fala sobre, aborda? Perfeito? Então, iniciando na primeira parte desse vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre a autoria do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. Na verdade, existem diversas teorias acerca da autoria do livro de Apocalipse. Por quê? Porque, diferentemente do Evangelho de João, o grande, né, a maior probabilidade, né, o principal responsável, de acordo com as evidências históricas que nós temos, evidências internas e externas da leitura, da escrita, na verdade, do livro de Apocalipse, que foi o apóstolo João, ele não se auto-intitula como apóstolo, ele se auto-intitula como servo, como escravo ou como irmão. E isso deu margem, durante muito tempo, principalmente entre os pais da igreja, entre os anos primordiais da igreja de Cristo, após a leitura, após a escrita do livro de Apocalipse, deu muita margem para dúvidas acerca do real autor, do verdadeiro autor do livro de Apocalipse. Contudo, as principais evidências históricas dizem e confirmam, né, que o autor do livro de Apocalipse foi o apóstolo João. Apóstolo João, discípulo de Jesus Cristo. Então, podemos considerar que o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ele foi exilado a, durante a perseguição do imperador Domiciano. Na verdade, existe, eu vou falar mais à frente com vocês sobre a data da autoria do livro de Apocalipse. A questão é que o apóstolo João ele escreveu esse livro enquanto ele estava exilado na famosa ilha de Patmos, certo? Na Grécia. Ele foi exilado durante a perseguição aos cristãos perpetrada pelo Império Romano. E durante o exílio dele na ilha de Patmos, ele escreveu esse livro de Apocalipse. E aí a gente já pode entrar na data da redação do livro de Apocalipse. As principais evidências históricas, não só históricas, mas a própria forma como o livro foi escrito, apontam para o reinado de Domiciano, imperador romano que governou o Império Romano de 81 depois de Cristo a 96 depois de Cristo. Então, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João e foi escrito durante o reinado do imperador Domiciano, entre os séculos no século I, entre os anos de 81 depois de Cristo e 96 depois de Cristo, que foi o período de reinado do imperador romano, certo? Qual era o contexto social no qual o livro de Apocalipse foi escrito? Como eu já falei aqui, o apóstolo João, o próprio autor do livro, estava sendo perseguido a mando do Império Romano. Durante aquela época, os cristãos eram terrivelmente perseguidos por Roma, por se
recusarem a prestarem culto ao imperador, prática amplamente difundida a partir do imperador Nero, que governou Roma antes de Domiciano, certo? Então, além da perseguição que era intensa contra os cristãos, eles sofriam também uma série de represálias